Olá, meus queridos. Eu queria hoje dividir com vocês mais uma palavra e hoje eu queria falar sobre o poder da oração. Será que a oração funciona? Como é que funciona esse negócio de oração, né? Então, tem algumas características que eu queria trazer aqui, algumas situações em que a oração é respondida, né? Muitas vezes a pessoa pode falar assim, eu oro e nada acontece comigo. Né? Quantas vezes a gente orou por coisas e elas não aconteceram? Aí você pergunta, será que funciona orar? Será que Deus me ouve realmente? Como será que eu devo me comportar? Será que eu estou orando certo? Né? Então nós vamos estudar hoje o que a Bíblia fala sobre a oração e vamos ver se ela funciona realmente ou não. Né? Então, em primeiro lugar, eu coloquei aqui a definição de oração. No dicionário diz assim, que a oração é uma súplica ou pedido dirigido a Deus. Então, se é uma súplica, se você está pedindo algo, né, a primeira característica de uma oração é o reconhecimento de que você precisa de ajuda, ou seja, humildade. Então, se você faz uma oração achando que Deus tem a obrigação de te responder ou de te ajudar, você já está começando errado. Porque, em primeiro lugar, nós temos que reconhecer a nossa limitação e que nós sozinhos não conseguimos resolver determinada situação. Então, aqui diz na definição, é uma súplica, um pedido dirigido a Deus. Ou seja, a um ser superior que possa nos ajudar, porque com as nossas forças humanas, terrenas, não estamos conseguindo resolver determinada situação. Então, a primeira característica é que você tem que ser humilde e tem que reconhecer que você sozinho não consegue dar um resultado adequado àquela situação que você está passando. Por isso, você precisa pedir a ajuda de alguém, no caso aqui a Deus. Segunda coisa, além de você supor que você precisa de ajuda, né, dado que você então vai pedir uma oração, você tem que supor que este ser ao qual você vai pedir ajuda, ele é poderoso e ele tem toda a condição de responder e de fazer aquilo que você está pedindo. Ou seja, aí vem a fé. Então, além da humildade, né, de reconhecer que você sozinho não consegue, a segunda característica é você ter a fé naquela pessoa a qual você está pedindo, né? Você vai pedir dinheiro para um mendigo na rua? Não, porque você sabe que ele não tem dinheiro. Você vai pedir para alguém que é rico, né? Então você reconhece a capacitação daquela pessoa ao qual você está pedindo. Então, se você está pedindo algo sobrenatural, impossível a Deus, então você tem que crer que Ele é poderoso para fazer isso. Lá em Hebreus 11:6 diz assim, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, em primeiro lugar, crer que ele existe, né? Então, tem gente que faz oração ali, mas será que Deus existe mesmo? E será que ele, né? Se é que ele existe, ele vai me ouvir? Então, tem muitas dúvidas que impedem você de receber a resposta dessa oração. Então, você tem que primeiro crer que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. O que é galardoador? Então, vamos para o dicionário novamente, né? Galardoador é premiador, recompensador, presenteador, consolador, confortador. Então, tudo isso é Deus, né? Você tem que crer que Ele quer te presentear, que Ele quer te recompensar, ou que Ele quer te consolar, te confortar, né? Então, Ele é presenteador daqueles que o buscam. Deus, Ele tem o desejo de te dar aquilo que você espera, né? Como diz lá em Jeremias, né? Que os pensamentos de Deus são para nos dar o fim que nós esperamos. Então, Deus, Ele quer nos dar aquilo que nós esperamos. Então, aqui, neste caso, Deus sendo o galardoador, o presenteador daquilo que você precisa, que você necessita ou que você deseja, né? Então, a segunda característica é a fé. A primeira é a humildade e a segunda é a fé. Isso só para começar, para você começar a pensar em fazer uma oração, né?
Aí depois, nós vamos ler lá em Mateus 6, no capítulo 5, o próprio Jesus nos dizendo como que deve ser a oração, né? Então a oração, ele diz assim, ó: quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. Então veja, primeira coisa que está falando aqui. Mais uma característica, nós estaríamos na terceira característica, se a gente for dividir didaticamente, né? Você tem que estar concentrado em Deus. Se você vai pedir para Deus, então você peça para Deus, né? Tem pessoa que se acha assim muito espiritual, né? Então ele fica, ó Senhor, magnânimo, maravilhoso, e não sei o que, para as outras pessoas verem, né? Aquela espiritualidade dele. Deus fala que aquele ali já recebeu o que ele tinha que receber, que ele não vai nem, né, receber o que ele precisa. Porque ele não está concentrado em Deus, ele não está pedindo para Deus. Só interessa para Deus o que você tem que falar para ele, né? Não interessa para o outro. Você está na igreja, você está ali pedindo, fica quietinho ali, pede para Deus. Ele não precisa ficar gritando, não precisa ficar, sabe? A oração não precisa ser assim com palavras rebuscadas. Não, fala do seu jeito com Deus. Fala, Senhor, eu tô com esse problema aqui, né? Que nem eu conheço pessoas que falam assim, ô mano, é o seguinte, falam com Deus, entendeu? Não é falta de respeito, é a forma como a pessoa conversa, é a individualidade dela, e Deus sabe, respeita a nossa individualidade. Então, você vai falar concentrado em Deus. Por que Jesus fala aqui, ó? Não fica na praça, em outro lugar, ali orando, para mostrar para os outros que você está pedindo, que você está sofrendo, né? Tem gente que gosta, né? Ai, ora por mim, que eu estou passando por um problema. Problema está passando? Então só interessa para você e para Deus. Não interessa para mais ninguém. O máximo que você pode fazer é chamar o seu líder, o seu pastor para te ajudar ali numa campanha de oração, num jejum, tá? Mas assim, evita de ficar, né, fazendo toda aquela estardalhaço, né, de oração. Então Jesus fala assim, ó, entra no seu quarto, fecha a porta e ora ao seu pai que está em secreto. Ou seja, ele não é visível, ele não é palpável, mas ele está ali com você, em todos os dias, até a consumação dos séculos. Aí você ora para ele. E você tem um momento ali de intimidade com Deus. É isso que interessa para Deus. Ele quer ver se você realmente quer aquilo, né? Se você realmente acredita que ele pode, se você quer ter um momento com ele, para ver o que ele vai te falar, se você deve sim receber aquilo ou não, né? Então assim, essa terceira característica seria a sinceridade. Você vai ali pedir sinceramente para Deus, do fundo do teu coração, só você e ele, ninguém precisa saber, ninguém precisa escutar, é você e Deus. Mais uma característica de como que tem que ser a oração que vai ser respondida? Então vamos lá. Agora o versículo 7 de Mateus 6, né? Diz assim, ó, Jesus ainda falando. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Então, olha só que interessante. Jesus está falando assim, olha, para de ficar repetindo, sabe? Sabe aquelas rezas que você fica assim, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, né? Em respeito às crenças aí, né? Mas Jesus está falando aqui que não é para você ficar repetindo 10 vezes, 20 vezes, né? Uma reza, porque não é pelas vãs repetições, como os gentios ou como as pessoas fazem, que eles vão ser ouvidos. Basta uma palavra para Deus. E às vezes nenhuma palavra. Você sabia que você pode orar em pensamento e às vezes com choro? Uma lágrima para Deus pode significar muito mais do que muitas palavras. Às vezes a pessoa está passando uma situação tão difícil, tão complicada, que nem sequer ela consegue abrir a boca para pedir algo. Mas ela vai estar ali concentrada em Deus e aquele choro, aquela situação, aquele silêncio, aquela dor já é uma oração para Deus. Então veja como Jesus enxerga diferente, né? A gente não precisa fazer aquelas rezinhas, ou uma quantidade de rezas, né? Ou um mantra, tá? Não é isso que Deus quer.
Deus quer que a gente converse com Ele. E uma conversa significa você perguntar e o outro responder. Uma hora você pergunta e Deus responde, outra hora Deus pergunta e você responde, né? Então é uma conversa. Isso sim faz parte da oração que vai ser respondida. Então olha que até aqui a gente já viu 4 características, né? Então a primeira é a humildade, de você reconhecer que você precisa de ajuda. A segunda é a fé, de você acreditar que Deus ele pode fazer aquilo na sua vida, que Ele é poderoso. A terceira é a sinceridade, você pedir ali concentrado com Deus, só interessa a você e a Deus e a mais ninguém. E a quarta é a objetividade, seja objetivo com Deus. Não faça Deus perder tempo, não fica lá repetindo, babá. Aí você pede todo dia a mesma coisa, fica lá falando, você acha que você vai irritar Deus e que Ele vai responder, né? Não funciona assim. Você pode até falar assim, ó, Senhor, como eu falei ontem, eu estou passando por essa situação, ainda estou angustiado, me ajuda aqui nesse sentimento, nesses pensamentos, né? Assim, mas fala normal, que nem se você estivesse conversando com seu amigo, né? Fale normalmente com Deus. Deus quer que você seja sincero, né? Então você não tem fórmula para orar, é uma conversa com Deus. Depois ele começa a dar um exemplo de oração. Veja bem, Jesus deu um exemplo de oração. Não é para a gente ficar falando toda vez aqui a mesma coisa, né? Ele deu um exemplo. Então, vamos estudar. Por exemplo, ele disse assim no versículo 9: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim por diante, como você já conhece bem esta oração, que todo mundo chama de o Pai Nosso, né? Na verdade, Jesus estava aqui mostrando no Sermão da Montanha como que é uma oração sincera, assim, completa para Deus. Então começa falando assim, ó, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Você não precisa falar todas as vezes isso, né? Então todo dia você vai falar, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Vai chegar uma hora que você nem está prestando mais atenção. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o nosso teu reino, seja feita a tua vontade. Sabe assim quando você já sai fora porque decorou aquilo. O que ele está querendo dizer aqui é que é um momento em que você vai exaltar a Deus, que você vai adorar a Deus, que você vai assim agradar ali o coração de Deus, dizendo, ai Senhor, louvado seja o teu nome, como você é maravilhoso na minha vida, como você tem sido bom. Olha assim, você pode usar outras palavras, né? Então é um período aqui de exaltação, de louvor, de adoração a Deus. Você pode usar qualquer palavra. Falar, ai Deus bonitinho, sabe? Assim, qualquer coisa que você quiser, para exaltar, para Deus sentir que você sabe que Ele é poderoso, que Ele é sobre a tua vida, que Ele é maravilhoso, tá? Então você pode usar qualquer palavra, não precisa ser exatamente essa sequência. Aí depois ele fala assim, no versículo 10, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Você pode também falar isso aqui de outra forma. Essa segunda parte é uma parte assim de consagração, de você aceitar a vontade de Deus para a sua vida. Você pode falar assim, ó, Deus, é o seguinte, eu tenho uma coisa para te pedir, mas eu quero muito que o Senhor faça a sua vontade em vez da minha. Se a minha vontade diz que eu vou te pedir for me prejudicar, então faz a sua. Porque eu sei que os seus pensamentos são mais altos que os meus, como diz na tua palavra. O Senhor também disse que o coração do homem é enganoso, então de repente eu posso estar pedindo uma coisa que não é legal. Então que seja feita a sua vontade. Eu vou aceitar se o Senhor falar um não para mim. Olha só. Será que você fala assim para Deus? Você fala, Senhor, eu preciso disso. Você tem que me dar isso, senão eu não vou sobreviver, vou morrer de tristeza, vou... né? Não, então essa segunda parte é você reconhecer que a vontade de Deus para sua vida é melhor que a sua. Você falou, ó, Senhor, se for possível, eu gostaria muito disso. Mas se o Senhor achar que não deve ser, então o Senhor faz do seu jeito. Sabe uma forma assim de você se entregar, se consagrar ali a Deus? Então essa é a segunda parte. Depois vai falando assim, ó, no versículo 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Você vai pedir todo dia pão para Deus? Será que hoje você tinha que pedir pão para Deus? Ou você tinha que pedir saúde? Ou você tinha que pedir
para alguém, interceder uma outra pessoa, você tinha que pedir pela sua vida emocional, sentimental, conjugal, sei lá o que, profissional, né? Então, essa parte não é só para você pedir pão. Não adianta você falar assim, Senhor, Pai nosso está no céu, não sei o que, pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não tem pão, entendeu? É a sua petição, é o momento da petição. Então, você chega, adora a Deus pelo que Ele é, fala que a vontade dEle é mais importante na sua vida e você faz o seu pedido, né? Qual é o seu pedido? Você fala para Deus, sinceramente, olha, eu estou precisando disso. Eu preciso tal coisa, eu preciso melhorar da minha ansiedade, o Senhor precisa me curar disso. Eu preciso pagar as minhas contas, eu estou com muita dívida, eu usei meu dinheiro de forma errada, Senhor, me ajuda, me ensina, me dá sabedoria para eu usar o meu dinheiro. Me abre uma porta de emprego, Senhor, estou desempregado. Ai, Senhor, eu preciso melhorar desses sintomas, ou eu tive um diagnóstico médico, eu não aceito isso na minha vida, eu te peço que o Senhor me cure, que o Senhor mude essa minha realidade. Sei lá o que você vai pedir para Deus, mas esse é o momento da petição. Aí você pede para Deus. Depois vem no versículo 12, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Que parte complicada essa, né? Porque pedir perdão para Deus, todo mundo pede, né? Ai, me arrependi, Senhor, me perdoa. Mas aqui ele disse, assim como vocês têm perdoados aos homens, né? Então aqui, ó, perdoa as nossas dívidas, os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E embaixo ele ainda fala mais no versículo 14, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Ou seja, assim como nós perdoarmos, é que nós vamos ser perdoados. Vocês já pensaram na seriedade disso? Ah, Deus é bom, Ele perdoa todo mundo. Deus é muito bom, mas Ele também é muito justo, né? Então, o que Ele fala aqui na sua palavra não pode ser apagado. E Ele disse aqui, se nós não perdoarmos, nós não vamos ser perdoados. Sabe por quê? Porque existe uma lei no universo, que é a lei da semeadura e da colheita. Se você semear abacaxi, você não vai colher bananas, né? Então, a mesma coisa aqui. Se a gente não semear o perdão, nós não vamos colher o perdão para nós. Então, pessoas que retêm mágoa, hoje eu até estava pregando sobre o perdão, né? Então, assim, a pessoa que retém aquela mágoa, ela pode ficar, inclusive, até doente no corpo. Sabia que grande parte das doenças psicossomáticas, né? Inclusive o câncer, alguns tipos de câncer, tem a ver com mágoas retidas, com raiva, com aquela amargura, aquele ressentimento, né? Então, eu quero ler para vocês também em Mateus 5, no 23. Deixa eu ver se é aqui. Mateus, no 5, 23 e 24 diz assim, ó, Jesus falando, tá? Ele disse, se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-se com teu irmão e então, voltando, faz a tua oferta. Olha só o que Deus fala. Não vou nem aceitar a sua oferta. Quanto mais um pedido de alguma coisa, né? Não vou aceitar nada que vem de você. Se você tem algo contra o seu irmão, você vai lá primeiro, deixa aqui do lado, vai lá primeiro, se reconcilia com seu irmão, aí você vem e me dá a oferta, faz o pedido, faz a oração, faz o que você quiser. Você vai e se reconcilia com seu irmão. Então veja como é importante essa parte do perdão, né? Então a gente acha muito bonito, né? Jesus ter morrido por nós, né? Assim nós fomos salvos, fomos livres do inferno, como Ele foi bom de perdoar a gente, né? Pois é, quando chega na nossa hora de perdoar o nosso irmão, aí a gente não faz, né? Então vamos pensar sobre isso, porque a própria oração que Jesus ensinou nos mostra isso. Depois ele fala assim no versículo 13, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, que é o quê? Aqui você vai pedir força, você vai pedir proteção. Então força por quê? Nos livre da tentação, porque a tentação vai existir.
cada um tem uma coisa da qual é tentado, né? Então, por exemplo, uns são tentados por bebidas, vícios, drogas, outros são tentados por gastar dinheiro demais, outros são tentados com sexo ilícito, com pornografia, com adultério, outros são tentados com falta de paciência, com irritação, né? Então, cada um é tentado por uma coisa. Que Deus nos livre da tentação, que ele nos, não é que ele vai tirar a tentação na nossa frente, a tentação vai continuar existindo no mundo, porque o mundo jaz no maligno, mas ele pode nos fortalecer, sendo que nós pedimos a ajuda dele. Então, que ele nos ensine os frutos do Espírito Santo, que ele nos encha com o Espírito Santo, para que quando a gente dê de cara com a tentação, a gente tenha a força de vencer. Por que Jesus venceu a tentação no deserto? Porque ele estava cheio, né, da presença de Deus, ele estava ali com o Espírito Santo, ele era a palavra de Deus, né? Então ele rebatia Satanás com a palavra de Deus, está escrito, tal, né? Então assim, que nós estejamos preparados, que Deus nos dê força para que a gente vença essa tentação. E também ele fala aqui, e livra-nos do mal. Então, assim, livramentos, coisas que a gente não tem controle, coisas que vão acontecer, que Deus nos livre. Quantas vezes nós somos livrados durante o dia de acidentes, de coisas ruins, que possam acontecer com a gente e a gente nem fica sabendo. Quantas vezes os anjos já estão assim atrás da gente, né? Falam que o meu anjo está sempre com a língua de fora, coitado. Né? Então, assim, quantos livramentos Deus não nos dá, né? E às vezes a gente nem reconhece isso. Então, aí você pede aqui para Deus esse livramento. E depois, para terminar, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então você termina a oração como você começou, que Deus era grande, que Ele era maravilhoso e que dele é o poder e a glória para sempre. Então veja, você também não precisa levar uma listinha do que eu falei para ficar assim, agora é a hora da petição, agora é a hora... Não. Isso tem que ser automático para você. Você chega e fala, Deus maravilhoso, mais um dia eu estou aqui na tua presença, que o Senhor é fantástico, o Senhor tem me ajudado tanto até aqui, olha, eu tenho esse problema, tá? Eu quero te pedir sobre essa situação, mas olha, que a sua vontade seja feita acima da minha, né? Mas se for possível que o Senhor faça isso para mim, eu quero pedir perdão e liberar perdão àqueles que eu estou magoado e tal, e pedir perdão pelos meus erros. Eu sei que o Senhor é poderoso para me livrar de todo mal, que o Senhor livre a minha família, que o Senhor cubra a minha casa com teu sangue. O Senhor é maravilhoso, eu te agradeço, Pai, por mais um dia na tua presença. Pronto, é um tipo de uma oração que você fez. Não durou um minuto, né, o que eu falei aqui para vocês. Mas Deus ouviu. Deus ouviu porque você foi sincero, você falou, você reconheceu quem Ele era, você reconheceu que você precisava de ajuda, você colocou o que você precisava, né, agradeceu. Então, você vê, não precisa durar muito tempo. Às vezes você quer ficar mais tempo na presença de Deus. Então você fica ali em adoração, né? Você fica, às vezes até pedindo por outras pessoas, pedindo pela sua cidade, pelo seu país, pelas pessoas que estão doentes. Eu sei lá o que Deus vai te orientando. Você vai falando ali o que vai aparecendo, entendeu? Mas você está ali na presença de Deus. Então é um exemplo, tá? Não é para ficar repetindo 20 Pai Nossos, tá? Eu vou rezar, o pessoal fala, né? Vou rezar 20 Pai Nossos, porque assim Deus vai perdoar um pecado meu. Não, não é assim que Ele vai te perdoar, tá? Ele vai te perdoar se você se arrepender, se você pedir perdão, ali quebrantado diante de Deus, orar, pronto, Ele te perdoa. Você não precisa rezar 20 Pai Nossos, nem 50, nem 100, né? Não é o que está escrito na Bíblia, ok, queridos? Então, dado isso, você fala assim, tá, então eu vou fazer assim, vamos ver se vai funcionar para a minha vida essa oração, né? Esse pedido que eu fiz. Eu queria ler para vocês também lá em Tiago 4:3, que diz assim, deixa eu abrir aqui. Tiago, né, fica mais pro finalzinho da Bíblia, 4:3, diz assim, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Então, assim, uma das características também, né, além de todas aquelas que nós já falamos, para que você possa ter a sua oração respondida, é você não pedir mal. Aí você fala assim, mas como é que eu vou saber se eu estou pedindo bem ou mal? Então aqui ele dá uma dica, para esbanjardes em vossos prazeres. Ou seja, um pedido egoísta, um pedido que vai prejudicar uma outra pessoa,
Um pedido que está em desacordo com a palavra de Deus, com a Bíblia. Você vai pedir um negócio que a Bíblia já está falando que está errado. Não vai ser respondido essa oração, né? Então, por exemplo, você não está feliz no casamento, aí você acha que você se apaixonou por uma outra pessoa, né? Aí aquela pessoa também é casada, ou vamos supor, né? Você é casado e se apaixonou por uma outra pessoa, e você pede para Deus te livrar daquele casamento para você ficar com aquele seu amor eterno. Deus não vai fazer, amigo, entendeu? Porque, ou amiga, porque tá fora da palavra, né? Porque a palavra diz que o adultério é um pecado. Então ele não vai fazer, simplesmente não vai fazer. Ou então você vai orar assim, ó, aquela pessoa me fez isso de mal, olha quanto mal ela me fez, que o Senhor faça ela morrer, que o Senhor mate aquela pessoa. Tem gente que ora assim, gente, tá? Que um ladrão pegue e roube todas as coisas dela, já que ela me prejudicou, que ela seja assaltada, né? Ou então uma pessoa que faz uma coisa errada com você no trânsito, que lá na frente ele bata e que se atrapalhe lá na frente, né? Que se acabe lá numa batida. Tem pessoa que faz umas orações assim sem cabimento, gente, né? Então, assim, óbvio que essas aí não vão ser respondidas, né? Porque Deus, primeiro que ele tem que estar de acordo com a palavra dele, né? Então ele nunca vai contra a palavra dele. Às vezes, a coisa é mais sutil. Né? Não são orações assim tão que eu já vi pessoas orando assim, viu, gente? Eu já vi. Mas assim, às vezes é uma oração mais sutil, né? Então você ora, vamos supor que você quer fazer determinada coisa, sabe, financeira. Aí eu quero isso, porque eu quero. Só que você está devendo para fulano. Aí você não pagou fulano, mas você quer fazer com aquele dinheiro que você tinha que pagar outra pessoa, que está esperando, coitada, que tem os seus compromissos. Você quer fazer uma outra coisa com aquilo, né? Então aí você pede para Deus não te dá. Aí você fala, por que será que Deus não me deu? Porque Deus é justo e Ele quer que você pegue esse dinheiro e pague a pessoa que você está devendo. Exemplo, tá? Então assim, a gente tem que observar se o que a gente está pedindo está de acordo com Deus, né? Com a palavra de Deus. Então tem que estar de acordo em primeiro lugar, senão não vai ser respondido. Então aqui fala, pedis e pedis mal, para esbanjares nos vossos próprios prazeres, ou nos vossos próprios desejos, como dizem outras versões, né? Então, por exemplo, você pedir uma coisa egoísta, né? Você pedir que todo mundo, vamos supor, se dê mal no seu trabalho, ou que aquele que está no lugar que você almeja, que ele saia de lá, que ele seja despedido, que você acha que você merece aquele posto, né? Então, assim, são tipos de coisas, você não pode nem falar, pode ser até que você não fale com essas palavras, assim, mas que lá no teu coração, que Deus conhece o interior, antes mesmo que você fale, como diz aqui, né? Antes mesmo de você falar, Deus já sabe o que você está precisando, o que você está desejando. Então, Ele conhece o teu coração. Cuida primeiro do teu coração, viu? Quando for falar com Deus, porque Ele já sabe de tudo. Não tem cortina entre você e Deus. Então, que Deus possa olhar para o nosso interior e ver pureza, e não egoísmo. Vou pedir uma coisa para mim e o outro que se lasque. Não, né? Então, vocês entenderam, assim, quanta coisa envolve uma oração ser respondida? Agora, por causa disso, a gente não vai orar? Dá muito trabalho, então, orar, né? Muito problemático. Não, você vai colocar do fundo do teu coração aquele desejo. E Deus vai te ver, vai ver o teu interior, desejo, aquela necessidade, quanto aquilo é importante para você. Às vezes, outra pessoa pode achar que aquilo não é importante para você, mas para você é. E Deus sabe que para você é. Então Ele vai fazer porque Ele é galardoador. Ele é presenteador daqueles que o buscam. E se você estiver buscando Ele de todo o coração, Ele vai te dar. Não tem por que Ele negar. Se estiver de acordo com a palavra dEle. Se você estiver sendo sincero, né? Se você perdoar as pessoas, não tiver mágoa no teu coração, Ele vai te responder. Ele vai te dar. Deus tem prazer em te dar presentes. Prazer em te dar o que você pede. Você que é mãe ou pai, você não tem prazer em dar para o seu filho aquilo que ele deseja? Um brinquedinho, uma coisa. Ele não precisa do brinquedo, não vai morrer se ele não tiver o brinquedo, mas ele olhou e o olhinho dele brilhou, né, por aquele brinquedinho. Aí você dá um jeito e compra aquele brinquedinho para o seu filho, né? Porque você ama ele, quer ver ele feliz. Deus, da mesma forma, nos ama muito mais do que a gente ama os nossos filhos. E se Ele vê que teu olho brilhar ou que seu coração necessitar de algo, Ele vai te dar. E muitas vezes, entendam isso, um não de Deus
pode ser o maior sim que você vai receber na sua vida. Então não fique chateado se Deus não responder, ou se Ele não te der aquilo que você está pedindo, porque muitas vezes aquilo era necessário para o nosso crescimento, para algo que nós iríamos aprender, ou porque aquilo iria nos fazer mal. Deus olha lá na frente. Então, queridos, que a vontade de Deus se faça na nossa vida, né? Nós vamos expressar a nossa. Se Deus se agradar e achar que deve nos dar, ok. Se não, que faça a vontade dele, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Amém, queridos? Agora eu quero fazer uma oração por você, viu? E eu tenho certeza que essa oração vai ser ouvida, porque o meu coração está sincero em relação a vocês, meus amados. Que vocês possam compreender quem é Deus, que vocês possam receber a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável na vida de vocês. Amém, amados? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir por todos aqueles que estão me ouvindo, que o Senhor esteja agora abraçando com teu Espírito Santo cada um. Que o Senhor esteja falando no Espírito, Pai, no coração, nas emoções, na mente de cada pessoa. Que o Senhor receba as nossas orações como incenso agradável, como diz a Tua palavra, como cheiro suave diante da Tua presença. Que não sejam orações egoístas, que não sejam orações que vão prejudicar o nosso próximo, que não sejam orações sem conteúdo, que não sejam vãs repetições, mas que sejam verdadeiramente uma conversa entre amigos, uma conversa entre nós e o Senhor, com sinceridade, com amor, com inteireza de coração. Que o Senhor visite cada pessoa, cada objetivo, cada situação que eles têm colocado no teu altar, Senhor. Tu conheces a vida de cada um. Eu não conheço o que cada um tem passado, mas o Senhor conhece. Então eu quero te pedir que o Senhor tome nas tuas mãos, que o Senhor traga a resposta, ainda algum sinal, nesta semana para os teus filhos, Pai. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa já te dar um sinal. Pode ser que ainda não vai chegar aquilo que você precisa, porque não é tempo, Deus sabe de todas as coisas, mas que você receba um sinal de Deus de que Ele está te ouvindo e que Ele te ama tanto, que Ele mais quer é te responder. Amém, querido? Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Mande este vídeo para pessoas que precisam ouvir sobre essa palavra. Deus vai tocar no teu coração. Amém? E que vocês estejam orando por mim também, pela minha família. Eu agradeço, viu? Que a intercessão é importante. A oração de um justo muito pode em seus efeitos. Amém, queridos? Até a semana que vem. Que Deus os abençoe.